Já estamos ao vivo aqui no Instagram. A hora que você conseguir entrar, Mari, aí eu já consigo te convidar aqui, tá? Merci, tudo bem? Estou. Ronaldo, boa tarde. Helena, boa tarde. Tudo bem? Nós já vamos começar a nossa live aqui, tá bom? Esperando a Mari. Isael, boa tarde. Boa tarde, Mari. Tá me Oi, escutando boa bem? tarde. Sim, tô escutando bem. Ah, maravilha. Deu certinho aqui pra gente começar. Nós vamos começar a nossa live de hoje com a Mariana. Ela trabalha com assessoria social, então por isso que foi o convite para ela. A nossa empresa trabalha com informatização de sistemas para conselho tutelar e muitas vezes para essas capacitações e para essa informatização a gente precisa diretamente do CMDCA para que a gente consiga utilizar o fundo para essas contratações. Então, como o nosso público precisa muito ter esse fundo habilitado, nós convidamos a Mari para poder falar um pouquinho sobre o fundo, como habilitar. Nós temos alguns prazos para que vocês consigam alguns recursos para colocar nesse fundo da infância e adolescência. Então, convidei a Mari, queria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho dela, um pouquinho da Jax Assessoria, para a gente começar essa live de hoje, tá bom? Muito obrigado de antemão pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu sei que está meio corrido durante essa semana, né? Mas eu agradeço bastante aí o seu tempo e estar aqui com a gente hoje nessa live, tá? Pode se apresentar, falar da Jax Assessoria, por favor. Imagina, agradeço. Bruno, só ali no Zoom, rapidinho, se tu puderes desmutar o teu microfone, porque daí a gente Uhum. consegue gravar para jogar no YouTube também depois. Ótimo. Vê se ficou desmutado agora. Não, tá mudo ainda. Deixa eu só conferir aqui novamente. Nem vídeo não tô vendo mais, na verdade. Eu acho que saiu aqui tudo. Bom, de qualquer forma, eu vou falando aqui enquanto tu tenta reativar o teu Zoom, eu vou Ok. falando aqui pro pessoal. Primeiro, Uhum. boa tarde a todos. Eu sou a Mariana Jax. Sou daqui de Criciúma, Santa Catarina, bem no finalzinho aqui do Brasil, né? No sul do Brasil. E eu trabalho com a Jax Assessoria desde 2015, vai fazer agora em novembro, vai fazer 5 anos. E a minha história é a seguinte: eu comecei trabalhando na prefeitura municipal, na área de assistência social do meu município, aqui em Criciúma. E depois disso, eu, em 2015, né, aceitei o meu próprio desafio de sair e montar uma empresa para continuar assessorando outros municípios nessa área dos direitos da criança e do adolescente. E um dos últimos feitos que nós fizemos aqui no nosso município foi organizar o Conselho da Criança e Adolescente e criar, ativar e arrecadar recursos com o Fundo da Infância e Adolescência. Aqui nós não tínhamos o fundo, então nós criamos em 2015, quando eu saí, né, minha missão era finalizar essa etapa e ela foi finalizada com excelência, porque nós conseguimos arrecadar R$ 1 milhão aqui para Criciúma. E isso, obviamente, mudou toda a realidade do município, uma vez que quando se tem recurso para investir em criança e adolescente, em projeto Uhum. social, em ONG, em capacitações, capacitação para conselho tutelar e tudo mais, muda totalmente a realidade daquilo que o município pode realizar, né? Maravilha. A gente vê a necessidade muito grande dos municípios irem atrás também para conseguir captar recursos, né, para conseguir ter esse dinheiro de fundo. E qual que foi o Isso. seu trabalho com o seu município? Como que foi o começo da arrecadação de vocês? Qual que foi o passo a passo que você precisou fazer para habilitar esse fundo lá na sua cidade? Assim, a primeira coisa, na verdade, o nosso passo a passo, hoje eu ensino justamente os municípios a fazerem isso, porque eu Uhum. ensino o que eles não devem fazer e que eu fiz e que deu errado, né? O que, Aham.
aconteceu? A gente começou de imediato, quando a gente descobriu que tinha o fundo da infância, meu Deus, é dinheiro, aquela coisa. Vamos investir na criança e adolescente e tudo mais. Vamos arrecadar. E a gente começou divulgando. E nós divulgamos para muitas pessoas. E as pessoas compraram a ideia do fundo da infância. Como eu falo até no meu curso, eu sempre ensino que a gente não tem que divulgar o FIA, porque o FIA ninguém compra. A gente tem que divulgar as melhorias que o fundo traz para o município. Que é, de fato, né, a ONG que pode ser melhorada, o projeto social que pode acontecer, a capacitação dos profissionais que acontece. E aí a gente divulgou o fundo da infância, muitas pessoas deduziram o imposto de renda, a gente conseguiu dinheiro, mas a gente caiu na malha fina. Por quê? Porque o passo anterior nós não tínhamos feito, que era organizar o fundo da infância da forma correta, ativar ele da forma correta, criar o fundo com um CNPJ próprio, com uma conta própria, desvinculada da conta da prefeitura e todo o passo a passo necessário para que esse fundo possa, de fato, arrecadar por meio do imposto de renda, que é uma parceria aí que a Receita Federal nos permitiu desde 2013. Então, como nós não sabíamos disso, né, começamos a arrecadar sem esse passo a passo e a gente se ferrou. E se vier se ferrando que a gente aprende, né? Então, depois disso, nós conseguimos organizar da forma correta. E como tu tinha me perguntado, o passo a passo é basicamente, primeiro, a gente organiza a casa. Organiza o Conselho da Criança e do Adolescente, fica atento às parcerias com o Conselho Tutelar e ativa, né, o Fundo da Infância da forma correta. Uma vez que esses 3 passos acontecem, quaisquer divulgações que a gente for fazer, se a gente vai colocar na mídia, se a gente vai falar, tá tudo certo. Porque aí a gente não se incomoda, né, com o trabalho depois, vamos dizer assim, em ter que corrigir os erros, né? Mas, quanto à arrecadação, o primeiro passo é esse. A gente organiza a casa, conselho, fundo, essas parcerias internas. E depois, sim, a gente começa a mostrar para as pessoas que quem deduz o imposto de renda não vai gastar nada a mais, não vai tirar mais nada no bolso. Essa é a grande sacada. Depois a gente até pode falar mais disso assim para frente, né? Mas essa é a grande sacada. E como eu falei, ninguém chega... Imaginemos que eu sou uma pessoa e tu é um empresário e aí eu digo para ti assim, olha, Bruno, investe no FIA, deduz o teu imposto de renda para o FIA, tu vais me perguntar, mas o que é esse negócio? Ah, é dinheiro para a prefeitura. Ih, já sei, é incomodação. Agora, se eu te apresento o meu projeto, se eu te apresento as melhorias que vão acontecer, por exemplo, quem é da prefeitura, olha, sabe o Conselho Tutelar, que é um órgão que cuida, né, das crianças e dos adolescentes, que zela pelos direitos? Então, a gente pode qualificar o serviço deles por meio do Fundo da Infância. Olha a minha ONG, tá vendo o meu projeto social? Tá vendo aquilo que eu faço? E quando tu apresenta as melhorias que o fundo traz, aí as pessoas investem no fundo, né? Ninguém investe no FIA, até porque é um nome meio feio, meio estranho. Mas quando tu mostra para o município que vale a pena deixar uma parte do recurso no próprio município, ao invés de mandar todo o imposto de renda para Brasília, deixa uma parte ali no município, aí sim, aí as pessoas já se animam em querer investir esse recurso no fundo. Ah, joia. E essa sigla? Tem uns que falam FIA, outros FMDCA, cada um fala uma sigla específica. Por que dessas nomenclaturas? Então, para quem não sabe, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o nome correto, né? Ele nasceu juntamente com o Estatuto da Criança. Então, quando eles criaram o Estatuto, eles criaram o Fundo, o Conselho Tutelar, o CMDK, o CMDCA, né? Que é o Conselho do Adolescente. Na verdade, eu brinco que eles são trigêmeos. Cada um tem uma função, né? Eles são da mesma família, da mesma lei, das mesmas necessidades, que é atender a criança e o adolescente dos municípios, mas o nome original é Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a gente acaba seguindo aí, inventando essa sigla porque fica mais fácil de falar. Então, muitos municípios utilizam FIA, que é Fundo da Infância e da Adolescência. É nós que entramos em contato, porque quando a gente oferece a nossa informatização e a nossa capacitação, nós fazemos um passo a passo. A gente entra em contato com o conselho. Caso o conselho tenha interesse, a gente liga ao CMDCA para propor para ele sobre a informatização. E quando a gente fala de FIA, fala de fundo, muitos CMDCAs às vezes nem sabem o que é isso. Falam, meu Deus do céu, vocês não podem deixar de saber isso daí, porque vocês têm como captar recurso.
Porque fala assim, Exato. mas a prefeitura não ajuda em questão disso, usando dinheiro direto. Fala, mas vocês têm um fundo para poder utilizar isso. Aí já vem uma pergunta que eu quero fazer para ti. Eu tô falando ti porque eu tô aproveitando o teu sotaque também, o jeito de falar, Não, né? pra mim é super tranquilo, não é nada ofensivo, estamos em casa. Ótimo. E todos os municípios têm direito a esse fundo, então? Isso, exatamente. Assim como todo município tem um conselho da criança e adolescente e um conselho tutelar, eles também têm um fundo municipal dos direitos da criança e adolescente. E aí, Certo. como tu bem falou, a grande diferença que surgiu quando o Fundo da Infância veio junto com o Conselho da Criança e Adolescente, antes ele era uma conta de dentro da prefeitura, normal, Uhum. assim como a conta da educação, da assistência social, todas essas contas. Mas a grande sacada aconteceu em 2013. A Receita Federal permitiu que os municípios arrecadassem uma partezinha, é aquela coisa, só um Uma filetezinho, fatia. uma fatiazinha do imposto de renda. Ou Uhum. seja, ele permitiu que as pessoas, ao invés de deduzir, né? Todo mundo sabe, a gente fala de dedução, imposto de renda, o que que é isso? Sabe o Uhum. bendito do leão que nos aparece todo ano em abril, né? Justamente. Eu brinco nos meus cursos que as pessoas, assim, se você já deduziu imposto de renda, eu não sei, mas com certeza você já ouviu as propagandas de abril, né? Falando, ó, não Uhum. esquece de deduzir seu imposto, né? E aí, o que que Uhum. aconteceu? Em 2003, a Receita Federal permitiu, fez um combo aí junto com todos os conselhos, autorizando que as empresas deduzissem, deixassem uma parte do imposto no próprio município. E aí, esse Uhum. é o grande esquema. A finalidade é criança e adolescente. Não dá para ficar gastando fio com tudo. E aí, só que como a Receita Federal permitiu isso, para entrar nessa que a Receita Federal está permitindo, a Receita colocou o quê? Algumas normas. E aí é aí onde o pessoal não se liga. Às vezes tu fala com o pessoal do Conselho da Criança e Adolescente, eles vão te dizer, não, mas a gente já tem o FIA, a gente já tem o fundo. E aí tu vai ver que o Aham. fundo não está regulamentado, porque infelizmente ele não está de acordo com as normas que a Receita Federal pede para que essa Uhum. autorização consiga organizar. Por que que eu estou dizendo isso? Quando a Receita permitiu, é assim que acontece. Você organiza o fundo, né, de acordo com o passo a passo que eu falei. Não sei se tu vai me perguntar sobre isso depois, mas existe um Uhum. passo a passo que deve ser feito. Você cadastra esse fundo corretamente na Secretaria dos Direitos Humanos. E é essa secretaria que informa a Receita Federal, dizendo: olha, tá vendo esses cadastros aqui que eu recebi? Eles estão ok. Eles já estão seguindo as normas que você estabeleceu. E aí, ano que vem, se esse município divulgar a dedução do imposto de renda, não vai ter problema nenhum para o repasse desses recursos. Então, muita gente não conhece. Eu fiz uma pesquisa recentemente, né? Uhum. Tu bem sabes que semana passada eu fiz uma live sobre isso. Essa Uhum. semana eu tô com as vagas abertas para mentoria para montar o Fundo da Infância. E aí eu fui dar uma olhada na atualização. E realmente, 50% dos municípios têm o fundo e Uhum. 50% não tem. Agora, desses 50% que tem, uma parte não está regularizada. A outra parte, mesmo regularizada, nunca arrecadou recurso. Ou seja, é um Uhum. campo muito farto ainda. O município que ainda não está com um fundo cadastrado, regularizado da forma correta, está perdendo de, sei lá, contratar serviços como o teu, por exemplo, sabe? Aham. De qualificar o conselho tutelar, qualificar o CMDK, qualificar o município. E aí o campo tá ali, né? As mangas estão maduras, estão caindo e ninguém tá colhendo. Então é uma pena, mas ao mesmo tempo esse é o nosso trabalho, incentivar os municípios a criar e ativar esse fundo da infância. Ah, certo. A gente sabe que o imposto de renda é em abril que a gente costuma fazer de todos os anos, né? E para Isso. eles arrumarem esse fundo ou para abrirem do zero esse fundo, os municípios que ainda não têm, qual que é o prazo que eles têm para fazer isso? Boa pergunta. Eu fiz, né, ali na live da semana passada, falei sobre isso e também a ideia de ter aberto a mentoria para esse mês, essa semana, é Aham. exatamente por causa dessa pergunta, não é por outro motivo. Existe um Uhum. prazo que funciona da seguinte forma: até o dia 30 municípios, anotem aí, até o dia 30 de setembro de cada ano,
a Secretaria dos Direitos Humanos, juntamente com a Receita Federal, permite que os municípios recadastrem, atualizem ou criem um novo fundo da infância. Ou seja, considerando que hoje é 4 de agosto, eu calculei ali, nós temos menos de 40 dias úteis, 41 dias úteis para criar uma conta, criar todos os esquemas que precisam ser feitos para cadastrar o FIA. Quem não consegue cadastrar isso agora, vai acontecer o quê? Chega em abril, começa a querer divulgar. Gente, vamos lá pro FIA, vamos receber dinheiro pelo Fundo da Infância. E não vai receber, ou vai ter problemas depois com a Receita, porque ele não está regularizado. Então, respondendo a tua pergunta de forma direta, 30 de setembro é o período que todos os municípios têm para cadastrar, ativar ou atualizar o Fundo da Infância. Só quem faz isso agora consegue receber dinheiro o ano que vem. Ah, maravilha. Só para o pessoal saber, se o pessoal quiser até comentar aqui quem já tem o fundo ativo, que tem recebido, só para a gente saber mais ou menos os municípios que já têm e os que não têm, para comentar aqui para a gente conseguir ver. Eu conheci a Mari porque nossa empresa procurou uma consultoria na parte social, né? Para que a gente fosse um pouquinho mais lapidado na parte de CMDCA e conseguisse fazer essas contratações mais bem elaboradas. Por isso que eu conheci. Então, tanto naquela época quanto na live que ela falou a quantidade de valor, né, o recurso financeiro que eles conseguiram captar através do município dela. Queria que você comentasse desses valores, como que foi feito isso daí no município de vocês. Isso, o que acontece? Eu tenho na verdade, duas histórias, né? A primeira foi eu enquanto funcionária. Eu já fui funcionária do município, dentro do conselho, dentro da Secretaria Executiva do Conselho. Aqui em Criciúma, nós conseguimos primeiro. É aquela coisa. Quem não tem o fundo cadastrado, ativado, de certeza não vai receber nada. Então, às vezes, os municípios me perguntam, né? Ai, Mari, mas será que fazer o fundo vai funcionar? Será que as pessoas vão deduzir, né? Será que as pessoas vão doar? Uma certeza eu tenho. Não ter o fundo cadastrado vai receber zero. Essa é a única certeza que eu posso dar. Porque, de fato, né, não tem como mudar isso. Se tu não cadastra, mesmo que divulgue, ninguém vai doar. E aí, o primeiro passo a gente ativou o fundo, começamos a divulgar, começamos a deduzir. Sempre que a gente faz a divulgação de algo novo, sempre quando a gente fala de algo novo no município, tudo que é novo nos causa estranheza. Tudo que é novo nos causa desconfiança. Então, leva um tempo, leva um período para que as pessoas entendam o que é, percebam que não vai sair mais nada do bolso delas, percebam que, de fato, vai ser um grande benefício para o município. E aí, esse período, ele vai sendo o quê? Vai sendo diluído ao longo do ano. Primeiro ano, as pessoas não sabem o que é. Segundo ano, todo mundo já tá ligado. No terceiro, aí começa a ficar o quê? Feio a empresa e a pessoa que não deduz o imposto de renda pro FIA. O jogo começa a virar. Só que esse jogo, ele leva um tempinho. E esse jogo, ele tem o quê? Um primeiro passo. E o primeiro passo obviamente, conseguir fazer o cadastramento do fundo. Então, aqui em Criciúma, especificamente, nós conseguimos no primeiro ano R$90 mil. No segundo ano, nós conseguimos aproximadamente 160 e poucos mil reais, 167. No terceiro, 320. E no último ano, que foi em 2015, nós arrecadamos R$1 milhão. Eu sempre falo 1 milhão, mas foi 998 e pouquinho. Mas a gente já tinha dinheiro que tinha sido repassado a outras entidades, né? Mas foi R$1 milhão. Agora, ainda assim, Mari, mas aí Criciúma é grande. Criciúma tem 200 mil habitantes, meu município é pequeno. Vamos lá, eu não estou prometendo, a gente não promete R$1 milhão para os municípios. Mas aí eu tenho os cases aqui dos municípios que eu atendo desde 2015. Como eu falei, às vezes parece que não. Mas o município pequeno, ele consegue causar mais essa coisa da interação. Sabe? Quando tu tem 200, 300, 1 milhão de pessoas no teu município, a comunicação fica distante. Às vezes, quando o município é pertinho, tu mora na frente do projeto social que tu mesmo tá ajudando, sabe? Entendi. Tu mora do lado do conselho tutelar. Então, assim, essa coisa é muito mais amigável, muito mais próxima, né?
E aí os Uhum. municípios que eu tenho atendido têm conseguido um resultado muito legal. Aí alguns municípios, um deles, né, me surpreendeu aquela coisa, conseguiu muito mais do que o meu milhão. Tem um município aqui chamado Meleiro, aqui no sul de Santa Catarina também, do ladinho do meu. E Uhum. o potencial deles de captação era 110 mil por ano, certo? Essa é uma Uhum. média que é feita entre o PIB do município e entre outros dados econômicos, assim, né? E Uhum. aí, eles conseguiram, antes da live também eu mandei uma mensagem para ele, e eles conseguiram, por exemplo, nesse ano, eles têm nesse ano 110 mil em conta. Sendo que 75 mil já foi passado por um projeto social, ou seja, em um ano, eles superaram a capacidade de arrecadação deles. E já tem projeto sendo beneficiado com isso. Então, às vezes, esses cases dos municípios que eu atendo são até muito melhores, mais legais, mais É. intensos do que eu falar, ganhamos 1 milhão aqui em Criciúma. Na verdade, os municípios pequenininhos que têm feito esse trabalho contínuo têm conseguido, de fato, um resultado muito legal. E aí tem vários outros cases de, sei lá, tem de 4 mil, 5 mil, 15 mil, 20 mil. E aí eu falo isso porque, às vezes, 3 mil é pouco. Mas tu tá com nada na conta, entendeu? Tá com zero. 3 nada, Uhum. 1.500 pila vai ser melhor do que zero, sabe? Não, mas é interessante. E eu vi que na sua live você abordou bastante isso. Como que você conseguiu chegar ao Poder Executivo, lá no prefeito, e passar essa proposta para ativar o fundo, para correr atrás desse passo a passo? Como foi feito isso? Assim, ó, uma coisa que as pessoas esquecem às vezes, eu falei isso na live também. Às vezes as pessoas esquecem que a vontade política precisa acontecer para que algumas coisas de dentro da prefeitura aconteça, né? Não é Uhum. só a política pública, mas a política partidária também às vezes. Então, Uhum. particularmente no nosso município, apresentei o Fundo da Infância, expliquei o que era, expliquei o potencial de captação de recursos do nosso município, que o nosso potencial aqui é de 3 milhões de reais por ano. E falei, Uhum. então, prefeito, nós estamos deixando de receber esse dinheiro. Esse dinheiro poderia ser investido nisso, nisso e naquilo. Tu acha que precisou falar mais alguma coisa? Não precisou. Porque o prefeito sabe muito bem a dificuldade que é a administração dos recursos internos do município. Então, por Uhum. que que tu vai deixar uma porta fechada? Se tu poderia estar recebendo ali muito mais recursos, sabe, para investir nas políticas da criança e adolescente. E isso foi aqui no meu município, né? Mas eu já peguei vários tipos de prefeito. Tem o prefeito que é incrédulo, tem o prefeito que não tá nem aí. E aí, para alguns prefeitos, né, dos serviços que me contratam, às vezes o prefeito fala assim: olha, eu não tô afim de investir nesse negócio, isso não me interessa. E aí, na hora da contratação, eu sempre falo: prefeito, senhor tendo vontade ou não, o senhor me permite fazer isso? Não, Uhum. pode ser. Então tá. Por quê? Porque às vezes não existe de fato uma vontade da prefeitura e uma preocupação em montar o fundo da infância. Mas se Uhum. um funcionário estiver disponível a meter a mão na massa, a coisa vai acontecer. Porque o FIA não depende do prefeito para ser aberto, certo? Uhum. Óbvio, se tu quer ser contratado, por exemplo, tu quer contratar uma capacitação para saber montar o fundo da infância, aí sim, tu vais convencê-los de que esse valor retorna. E de fato ele retorna. Essa é a vantagem do FIA. Tu não tá gastando o dinheiro do município, tu tá fazendo um investimento para que depois tu possa receber mais dinheiro. É aquela coisa. Eu gasto dinheiro agora para receber mais dinheiro depois. E aí vai compensar em gastos futuros, porque tu vai ter dinheiro, né, para aplicar naquilo que tu precisar. Ótimo. Na consultoria que a gente fez contigo, uma palavrinha é o que foi? Qual que é o legado que você deixa ao seu município? Você abre o fundo, quem foi a pessoa que deixou esse legado ao município? Porque a partir dali vai vir sempre benefícios ao município. Quando o pessoal Isso. fala assim, mas vamos colocar o sistema agora, porque vai trocar os conselheiros, vão trocar o CMDCA, agora tem eleição, agora tem isso, tem aquilo, mas não importa qual gestão ou qual época você fazer, é importante aquele legado que você deixa ao município. E isso é interessante a gente passar para o Poder Executivo, mesmo se você não fosse recandidatar ou continuar, o legado, vai ficar o seu nomezinho lá e vai ficar o resto da vida, não é verdade? Exato. É bem isso. O teu serviço, assim como o meu,
tem muito esse objetivo. Uhum. Que não é um objetivo, é uma consequência, né? O que que acontece? Tanto no caso do fundo da infância, como na contratação de um sistema, por exemplo, o primeiro prefeito a ter feito isso, o primeiro funcionário que fez isso, o primeiro conselheiro que fez isso, enfim, depende qual é a sua função. A minha, Uhum. né, no meu caso, isso me permitiu, inclusive, montar uma empresa depois. Eu só tenho a minha empresa hoje pelo sucesso que tivemos no reconhecimento aqui do nosso município. É Criciúma, Santa Catarina, para quem está perguntando. Aqui no nosso município, né, na época que eu trabalhava na prefeitura, não tinha nada. Então, nós deixamos o legado de montar o Conselho da Criança e Adolescente, montar o Fundo da Infância, arrecadar recursos e, a partir dali, abriu-se uma porta. Ou seja, todos os conselheiros que fizeram parte naquela época, porque, óbvio, eu falo que eu estive lá, mas sozinho ninguém vai longe, né? Ninguém faz nada sozinho. E quando a gente fez aqui, de fato, o prefeito foi o primeiro, foi o prefeito que conseguiu mudar aquela realidade daquele município. Então, na época, né, os municípios começaram a me ligar. Meu Deus, o que fizeram aí que estão ganhando R$ 1 milhão? E por conta disso, hoje, eu posso ajudar outros municípios. Mas bem como tu falaste, assim, no Conselho Tutelar também. Quando a gente muda a realidade do município, quando a gente muda, que dá um primeiro passo, começa alguma coisa diferente, a realidade daquele município nunca mais volta a ser a mesma. Ai, Mari, mas sei lá, daqui 10 anos, será que o fundo vai estar funcionando ainda? Não sei, mas as pessoas com certeza vão lembrar. Sabe, ai, o tempo bom, sabe aquela coisa? Meu Deus, naquela época, vocês mudaram aquela realidade. Não só com o fundo da infância, mas também com as atividades, por exemplo, que tu oferece aos municípios, uma organização que nunca existiu antes. É porque é complicado, porque assim, a gente oferece o serviço, o pessoal tem muito interesse no serviço, mas a hora que vai para ver o fundo, não tem o dinheiro em saldo. E fala, não, mas vamos lá, vamos tentar fazer isso. Eu vou entrar em detalhes depois para você falar do seu trabalho, que você está em aberto às inscrições, mas um pouquinho Isso. antes tem como resumir, assim, pelo menos o passo a passo de abrir esse fundo, pelo menos para a pessoa começar a compreender qual que é o passo a passo, para a gente começar a Uhum. falar aqui hoje? Sim, tem sim. Existem 3 passos essenciais. Anote aí se você quer montar o fundo, ativar o fundo no seu município. A primeira coisa que vocês precisam fazer é criar um CNPJ próprio. O que significa isso? O CNPJ, para quem não sabe, é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é uma empresa. Assim como nós, pessoas físicas, temos o CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física, o Uhum. CNPJ é um número de uma empresa. Por quê? Porque esse recurso, na verdade, ele vai ser gerido pela... Lembra que eu falei que a Receita Federal está metida no meio ali com a gente? Ela precisa entender que existe um recurso saindo do imposto de renda da Receita e indo para o quê? Uma empresa constituída, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Então, a primeira coisa, cadastrar, criar, né, um CNPJ próprio. O que significa CNPJ próprio? Não pode ser criado um CNPJ junto com o da prefeitura. Tem que ser um específico. Para esse CNPJ ser válido, ele precisa ter um nome que dê uma alusão à criança e adolescente. Então, pode ser Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Fundo da Infância e Adolescência, Fundo da Criança, Fundo da Juventude, enfim. Tem que dar um nome falando especificamente sobre criança e adolescente. Essa é uma exigência que não é minha, não é uma invenção, é o pessoal da Uhum. Receita Federal que pede. E é preciso também cadastrar esse CNPJ de forma a ser fundo público municipal. E aí tem quem vai fazer isso, quem vai criar esse CNPJ, geralmente é o contador da própria prefeitura. E aí, Fundo Público Municipal, se eu não me engano, pela nova lei, tá, é um número, né? O códigozinho 133-3. Esse é o primeiro passo. Criei um CNPJ, ou seja, já temos a empresa FIA. O que a gente faz agora? Cria uma conta. E essa conta vai ser vinculada a esse CNPJ. E aí, para essa conta funcionar, tem um esquema que criamos a conta, só que ela só pode ser criada em
fundo público. Ou seja, já que é dinheiro público, tudo é público, né? Da divulgação pública, dinheiro do povo. Então, assim, também precisa-se ser administrado por um banco público. Ou seja, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Depois que vocês têm esses dois, vocês vão cadastrar na Secretaria dos Direitos Humanos. Como que se faz isso? Joga no Google. Hoje em dia o Google ensina a gente quase tudo. Por que eu digo joga no Google? Tem gente que nunca ouviu falar sobre a Secretaria dos Direitos Humanos. Quando tu coloca lá, Secretaria dos Direitos Humanos, cadastro de fundos, eles vão te dar um formulário. E é isso, por exemplo, que eu ensino na minha mentoria. Dentro desse formulário tem vários outros documentos que precisam ser criados. E aí, tenho o CNPJ, tenho uma conta e cadastrei na Secretaria dos Direitos Humanos, de acordo com todos os documentos que ela me pediu. Pronto, você já tem o Fundo da Infância ativo para arrecadar no próximo ano. Ótimo. Perguntaram aqui nos comentários as suas redes sociais e o seu canal no YouTube. Né? A Mari ela tem um canal no YouTube onde todas essas informações, ela tem alguns vídeos que orienta bastante. Inclusive, a nossa empresa entrou em contato com ela devido aos vídeos que a gente viu no YouTube, né? E não sei se vocês repararam, ela é muito direta, ela sempre fala, não esconde conteúdo, né? Então, por isso que é interessante essa parte. Eu queria que você falasse da sua rede social e do seu canalzinho no YouTube para o pessoal depois poder acompanhar posteriormente essa live. Tá. Assim, ó, depois eu acho que tu pode deixar marcado, né? O meu nome, o nome da empresa é Jax Assessoria Social, tanto no Instagram como também no canal do YouTube. E o YouTube surgiu exatamente assim. Muitos municípios me ligavam me perguntando: como é que eu faço para cadastrar o fundo? Qual é o passo a passo? O que é o fundo? O que é o FIA? O que é o CMDK? E aí, às vezes, eu estava atendendo, viajando. Agora não, porque nessa situação que estamos, né, eu estou atendendo online. Por isso, a mentoria vai ser online. A gente não está conseguindo viajar. Mas, nesse período aí de viagens, às vezes o município ficava sem resposta. Por quê? Viaja, atende, volta, só ia ver a mensagem à noite. Então, eu facilitei, criando alguns vídeos muito pontuais, explicando o que é o FIA, como cadastro, o que é o conselho, né? As perguntas que mais me faziam. E, às vezes, a pessoa me perguntava: Mari, tal coisa, Fundo da Infância, já sei. Aí eu só respondia: tá aqui o link, olha esse vídeo, que esse vídeo vai te ajudar. Então, a partir daí, inclusive, muitas empresas, assim como a tua, e outros municípios começaram a me encontrar, porque às vezes procuravam sobre Fundo da Infância, Conselho de Direitos, e não encontrava nenhum material. E aí acabavam me achando no YouTube também. Não, ótimo. Depois, no final dessa live, eu vou deixar no IGTV salvo e vou deixar todos os dados ali fixados, tanto das redes sociais, e queria que você comentasse assim, o seguinte: nós passamos aqui um histórico, ou pelo menos um resuminho de como habilitar. Obviamente, quando a pessoa tiver interesse em uma assessoria, em uma capacitação, em algum serviço oferecido, como que ela pode te encontrar e o que você tem aberto de inscrição e de vaga para poder ajudar esses municípios a conseguirem reativar o fundo ou abrir o fundo? Tá. Nós, da Jax Assessoria, trabalhamos com assistência social e direitos da criança e adolescente. A nossa especialização é Conselho do Direito da Criança e Adolescente e Fundo da Infância. Por quê? Eu gosto de trabalhar com aquilo que eu não só vi e não só acompanhei, mas que de fato eu vi, acompanhei, fiz e coloquei para funcionar de fato. Sabe aquela coisa, a prática é melhor às vezes do que qualquer explicação. Então, quando as pessoas quiserem capacitações, quiserem, enfim, algum tipo de serviço, pode me procurar. As redes sociais são as formas mais fáceis de me encontrar. O Instagram, por exemplo, a pessoa encontra, inclusive, meu número de WhatsApp para me mandar mensagem e para que eu possa fazer, né, a oferta ali de acordo com aquilo que a pessoa está precisando. Atualmente, por conta disso que tu falou, eu criei a primeira turma e a única, por enquanto vai ser a única turma, de mentoria online sobre o Fundo da Infância e Adolescência e sobre o Conselho. Porque não tem como trabalhar o FIA sem trabalhar o Conselho da Criança e Adolescente. Essa mentoria, eu tô com vagas abertas até quinta-feira agora. Como que vai funcionar? O município, ele se inscreve para participar.
né? Ele vai comprar essa mentoria e ela vai acontecer online. Como vai ser um grupo de municípios, vários municípios juntos, aprendendo sobre o conselho, aprendendo sobre o Fundo da Infância, é permitido que 3 pessoas entrem online, ao vivo, vamos dizer assim. Por quê? Porque enriquece o município e, ao mesmo tempo, não vira uma bagunça de 20, 30, 40 pessoas na mesma reunião. Porque a gente, assim, a gente consegue o quê? Qual é a minha ideia, né? O conselho que contratar, por exemplo, a minha mentoria, vai fazer o quê? Vai buscar todas as perguntas, todas as dúvidas, todos os problemas que ele tem e vai trazer para a gente ali, ó, responder tudo e passar os materiais. Então, a mentoria está aberta até quinta-feira agora. Essa mentoria, ela tá com algumas coisas especiais. Primeiro porque a questão do prazo. Eu tô abrindo ela por conta do prazo. O município que não quer perder o prazo, isso não é aquela coisa, eu não sei o que estou inventando. Eu só estou, na verdade, antecipando um problema que o município não precisa ter no ano que vem. Eu estou antecipando a resolução de um problema. O município que não quer se incomodar ano que vem, pode participar, certo? E aí, uma vez que esse município participa, ativa o fundo, ele vai conseguir, a partir do ano que vem, começar a arrecadar recursos. E essa mentoria eu estou fazendo pela metade do preço. Óbvio, por essas questões que a gente está vivendo agora, é uma forma também de ajudar os municípios a potencializar os seus serviços, né? E já que o presencial é muito mais caro, porque ele tem um valor agregado maior, são 2, 3, às vezes até 4 dias completos de mentoria para poder passar todo o conteúdo. Então, eu estou condensando isso de uma forma que consiga entregar a mesma qualidade, todos os materiais para os municípios, de forma ao vivo. E, ao mesmo tempo, o município consiga acessar financeiramente. Por isso que eu estou dando essa promoção, esse desconto de 50%. Para que fique fácil, né, para o município que tá sempre adiando o fundo, tá sempre deixando para depois e tal. Então aproveita esse momento, aquela coisa, 2020 já acabou, agora é só ano que vem. Não, 2020 não acabou. Tem prazos que ainda têm que ser cumpridos e esse é um deles até 30 de setembro. Então, as minhas vagas abertas são essas, né, dessa mentoria online sobre Conselho da Criança e Adolescente e Fundo da Infância. E quem pode participar dessa mentoria? Todas as pessoas interessadas nesse assunto. Conselheiros tutelares, conselheiros do direito da criança e adolescente, pessoas que trabalham na própria prefeitura, pessoal da Secretaria de Assistência Social, ou às vezes até da Secretaria de Finanças, os contadores, tem gente também que se interessa, pessoal do jurídico, em participar para justamente saber como colocar, né, as coisas no seu município. Certo? Não sei se respondi. Não, mas maravilha. Só para o pessoal, a gente não consegue colocar link nos comentários das postagens. O Instagram não permite isso. Mas na bio do Instagram da Mari, tem lá o link, tá lá na biografia de vocês, né? Isso. Que aí consegue acessar, porque perguntaram como que consegue fazer essa capacitação. É só entrar no perfil dela do Instagram, lá na bio vai estar o link, e lá tem todo o passo a passo de como contratar, de como levar. E queria que você comentasse assim, como que pode ser feito o pagamento disso? É direto, pode ser pela prefeitura, individual? Quais são as formas que podem ser feito isso? Isso. O que acontece? Eu já deixei lá, inclusive, nessa página, os dados da nossa conta, porque geralmente a prefeitura que faz a contratação, ela faz por 3 formas, que é ou pelo recurso próprio do município, ou pelo recurso da assistência social, que é um recurso chamado IGD SUAS, que permite o gasto com esse tipo de capacitações, ou para quem já tem o Fundo da Infância e tem um recursinho ali que consegue fazer esse pagamento, né, faz a transferência, que é uma forma que a prefeitura faz. Então, são 3 contas, né? 3 formas de pagar. E para quem quer comprar pessoa física, não, Maria, eu mesma quero comprar e eu quero acessar porque eu quero fazer esse curso e tudo mais. Aí essa pessoa tem a possibilidade de fazer isso no cartão, de comprar no cartão. E aí o cartão permite o parcelamento em até 12 vezes, se eu não me engano. É interessante. Porque assim, hoje muita gente que está com esse fundo desabilitado. E é muito complicado. E eu lembro da historinha que você fala, que quanto mais próximo tiver de criança e adolescente, aí a gente consegue saber se a gente consegue investir nisso. E queria que você falasse algumas coisinhas que a gente consegue fazer utilizando esse fundo, porque o pessoal acha que é só incapacitação, mas tem outras formas que a gente pode, né? Eu lembro que você conta a historinha, tá perto da criança e adolescente? Se tiver perto, pode. Se não tiver, não pode, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
É bem isso. Não, tu é um bom aluno, tu, né? Que tu tá ali, ó, sabendo de tudo. O povo, querem, como é que é? Contratar o Bruno, pelo amor de Deus. Ele é dedicado nesse negócio. Ah, tudo anotado aqui. Olha só, vamos lá. O que que acontece? Inclusive na mentoria a gente trabalha isso. Quando a gente fala de fundo da infância, assim como no teu serviço, né, Bruno? A gente tem o Uhum. antes, o durante e o depois. Tem o primeiro passo para te habilitar o fundo, criar o fundo, assim como no teu caso. Pô, preciso de um sistema, a coisa tá toda bagunçada, né? Não tenho dados de nada, não tenho como nem gerar política pública, porque eu não sei como que o atendimento está sendo feito, né? Eu conto isso nas minhas capacitações. Às vezes tu chega no conselho tutelar e pergunta, e aí, o que está acontecendo aí no município? Não faço ideia. São vários atendimentos e as pessoas não conseguem traçar um dado específico, né? Então, essa é a Uhum. primeira parte. Assim, como contrata o teu, o meu também é a mesma coisa. Primeira parte é, criei o fundo da infância. A segunda parte é entender a gestão do fundo da infância. Como que tu faz para liberar o dinheiro? Como que tu faz para receber dinheiro? Quais documentos legais? Quais os planejamentos que a gente tem que fazer? E aí tem, desculpa, antes o passo 2 é como que eu faço para ganhar dinheiro, certo? E o terceiro passo é isso, como que eu faço para gerir esse dinheiro que eu ganhei. Então é abertura, conseguir receber dinheiro e depois conseguir administrar. Na mentoria a gente fala dessas três etapas. E aí essa Uhum. parte de administrar é onde vem a tua pergunta de como que gasta esse recurso. E infelizmente ainda não se tem um documento só que tu encontre todas as informações sobre o FIA. Que essa foi a nossa dificuldade lá no começo. Como que eu vou conseguir entender por A mais B como que se gasta esse dinheiro? Então, existem várias cartilhas. Uma cartilha do Ministério, uma cartilha do Estado, o Conanda fala algumas coisas, enfim, tá tudo meio separado. E aí, nessa mentoria, por exemplo, a gente condensa todas essas informações. E aí, a primeira coisa é gastar com criança e adolescente. Em quê? Projetos sociais para crianças e adolescentes de todas as áreas. E aí, projeto social entra saúde, educação, esporte, cultura, lazer, a própria parte social mesmo de assistência, desde Uhum. que a gente não esteja substituindo um serviço que é obrigatório do município, certo? Capacitações. Para quem essas capacitações? Para pessoas que trabalham diretamente com crianças e adolescentes. Então, os profissionais, por exemplo, os conselheiros tutelares, só para vocês entenderem. Se eu pagar o salário do conselheiro tutelar, quem é que obrigatoriamente, pela lei, tem que pagar o salário do conselheiro tutelar? A prefeitura do município, certo? Então, eu não posso gastar dinheiro do FIA com isso. Agora, como que eu posso melhorar o serviço do conselho tutelar? O Fundo da Infância pode investir nesse tipo de recurso, né? E nesse tipo de situação. Então, capacitações, quaisquer sistemas, assim como o teu, sistema de informatizado para poder organizar, porque é uma espécie de diagnóstico, né? Se tu conhece a realidade do município, tu fez um diagnóstico, tu sabe quais os problemas, tu sabe também como oferecer as soluções. Então, o fundo pode ser gasto com tudo que for para a criança e para o adolescente, especificamente, desde que a gente não esteja substituindo aquilo que já é obrigatoriedade do município. E para a ONG, a mesma coisa. A gente faz projetos. Ah, vou botar um ar-condicionado na sala do pessoal da direção da ONG. Pode ou não pode? Aí vem onde o Bruno falou da brincadeira. A criança está perto desse ar-condicionado, ela está próxima desse recurso. Quanto mais próximo o recurso estiver da criança, mais correto a gente está utilizando o Fundo da Infância e Adolescência. Ótimo. Eu vi uma pergunta aqui da Deia Cinco Pereira. É a mesma que eu iria fazer posteriormente. Ela pergunta se a arrecadação é somente do próprio município ou pode ser por região ou outros municípios. Gente, essa é a magia do Fundo da Infância. O que acontece? Ele permite que a gente arrecade recursos do Brasil inteiro. Então, tu pode divulgar, inclusive, em outros lugares. O que acontece? Ai, Mari, mas isso não vai acontecer. Vai. Quer ver? Sabe como é que a gente chegou em 1 milhão? Isso eu conto lá, os segredinhos do que a gente fez aqui na mentoria. Vou dar um spoiler. A gente tinha uma empresa aqui no município que tinha a matriz em outro lugar. E nesse outro lugar, o município não tinha fundo da infância. Então, o que a gente pediu para a filial? Olha, pede para a tua matriz
deduzir imposto de renda aqui para o nosso município. E aí nós conseguimos investir num projeto social específico. Então, dá para receber dinheiro de doações e deduções do Brasil inteiro. Não precisa ser só do município, não, tá? Tanto de empresa como de pessoa física. Ótimo. O Justo Abelde aqui, ele comentou assim, o Fundo da Infância e Adolescente nos municípios só irão funcionar ou na prática quando todos os membros do CMDCA forem capacitados. Inclusive, a mentoria, né? Mentoria já é uma palavra um pouco mais específica, né? Porque é um grupo de pessoas, é um pouco mais focado a essas pessoas para que elas consigam realmente entender passo a passo, porque se a gente ficar aqui conversando, a gente fica aqui umas 6, 7 horas falando desse assunto tranquilamente, né? E além disso, a mentoria, para você conseguir passar passo a passo isso daí, você consegue também acompanhar essas pessoas em específico. Você tem mais ou menos uma quantidade de tempo ou de duração que é essa mentoria sua, que você propôs a fazer? Nós vamos ter 5 encontros de 1h30 ao vivo. Por quê? Porque se a gente faz 5, como tu falou, eu poderia fazer 5 encontros de 4, 5, 6, 7 horas. Mas um online tem um pouco dessa dificuldade que o ao vivo a gente não tem, né? Que depois de 1h30, com muita informação, respondendo pergunta, dando, né, as teorias, mostrando os modelos, explicando como funciona, é um boom de informação. Então, para que a coisa seja mais fluida, aproximadamente 1h30 em 5 encontros. Primeiro encontro, a gente faz todo aquele reconhecimento do território para a gente nivelar mais ou menos. Vai ter município que não sabe o que é FIA, vai ter município que já sabe, mas precisa de algo mais específico. Primeiro encontro a gente nivela e depois a gente vai resolvendo cada problema. E aí, como tu bem falou, eu até coloquei 3 pessoas ao vivo. Por quê? Porque essa coisa de pergunta e resposta fica mais específica. Mas as aulas ficarão gravadas. Então, todos os outros conselheiros do direito da criança e adolescente vão poder assistir essas aulas depois, né? Então, isso é legal. Tu coloca, por exemplo, 3 representantes do CMDK na aula, ele tira todas as dúvidas que precisa e depois consegue compartilhar esse conteúdo com os outros conselheiros que não participaram ao vivo. Ótimo. Então, ó, só para relembrar, a gente tem um prazo para poder fazer isso, né? Praticamente uns de 50 dias, mais ou menos, né? Que a gente falou, que é o prazo que ainda tem para fazer isso daí. E a sua mentoria é até quinta-feira, que está em aberto, né? Para quem tiver interesse e conseguir fazer a capacitação. É só para o pessoal entender, nós trabalhamos com a parte de capacitação de atendimento, oferecendo um sistema de informatização dentro do conselho. Então imagina, um órgão lá, o Conselho Tutelar, conseguindo registrar as ocorrências num sistema privado, né, que é uma empresa que toma conta disso. Só que a hora que a gente chega para contratar, não tem dinheiro em saldo para conseguir fazer isso. Imagina, eu até brinco com eles, imagina você lá carpir um lote sem ter sua enxada. A mesma coisa o conselheiro trabalhar sem a informatização ali dentro, né? Então perde muito se não tiver esse fundo habilitado lá. E eu queria que você comentasse assim, o que o município perderia de não habilitar o fundo agora, né, nesse prazo que você tem, durante todo esse tempo? Porque só poderia fazer isso no ano que vem. O que ele perderia de não conseguir fazer isso agora? O que acontece? Para começar, tu vai adiar em mais 365 dias, pelo menos, a possibilidade de captar recursos. Na verdade, é muito mais que isso. Por quê? Pensa comigo. Se tu consegue ativar o teu fundo da infância agora, a partir de abril do ano que vem, tu já consegue divulgar e receber dinheiro. Certo? E, gente, esse negócio de receber dinheiro é bem rápido. Por quê? Porque tu divulga em abril e maio, junho, julho, agosto tu já recebe dinheiro. Ou seja, quem cadastrar e ativar o fundo agora e fizer um trabalho legal de divulgação em abril, em agosto já tem dinheiro na conta. Quem não fizer agora, quem perder esse prazo agora, vai ficar de agora até final do ano do jeito que tá, sem dinheiro, vai passar o ano inteiro que vem sem dinheiro e vai ter que esperar até abril e depois até agosto de 2022 para poder ter algum dinheiro. Então é quase 2 anos que a gente perde aí nessa coisa de não quero, né, ativar o fundo. Ou às vezes Mari, mas aqui a gente já tem o FIA, a gente já tem o fundo. Só que daí não sabe fazer a segunda parte. Tem o fundo, mas não sabe divulgar. Tem o fundo, mas não sabe gerir. Ou às vezes tem o fundo e ele tá errado. O pior de tudo é isso.
acha que tem, acha que tá tudo certo, mas ele tá errado. Ele tá com uma conta errada ou algum outro problema ali. Aí divulga, divulga, como eu falei, e chega em agosto, espera receber dinheiro e não recebe. Então, quando eu falo do negócio do prazo, eu resolvi abrir agora justamente para que ano que vem tu já consiga ter o retorno disso. Se não, só em 2022 para conseguir arrecadar algum tipo de recursos. Nós estamos quase chegando no nosso limite aqui, pelo que o Instagram fala. A hora que vê, já passou todo o horário, né? E rapidamente, se você falasse, por exemplo, quem já tem um fundo habilitado, corre o risco ainda de não receber essas deduções de imposto de renda, mesmo com fundo habilitado? Sim, é porque assim, ó, não é. Tu tem que ter certeza que ele está habilitado e ativo da forma correta. Tu tem que encontrar o teu fundo ativo da forma correta. E tu pode perguntar ali na própria Secretaria dos Direitos Humanos, verificar se teu fundo está ativo. Se tiver ativo, ok. Só que, como eu falei, vem a segunda parte, que é, uma vez que eu tenho o fundo habilitado, agora o que eu faço? Onde que eu vou? Com quem eu entro em contato? Como eu divulgo? Que tipo de material eu posso fazer para divulgar esse fundo? Então, são duas etapas. Primeiro é ter certeza de que ele está ativo e a segunda é saber o que fazer depois que ele está ativo. Ótimo, maravilha. Então, de antemão, queria te agradecer, Mari, por disponibilizar o seu tempo para fazer essa live aqui com a gente, tá? A minha intenção era tanto propor essa mentoria que você já está em aberto, né? Sabendo que não tem muitas vagas, porque você quer realmente atender ali um público seleto em questão disso, né? E que assim, quando vocês querem informatizar e fala que às vezes você não tem um fundo habilitado, eu queria dar a oportunidade também de passar uma informação que vocês também podem correr atrás disso, ir atrás disso para conseguir abrir esse fundo para conseguir efetivar. Tanto nas redes sociais aqui do BD Conselho, né, que é o nome do nosso sistema, que a nossa empresa chama CISBD e o nosso produto chama BD Conselho, quanto no Instagram da Mari, ali do Jacques Assessoria, vai estar todas as informações de ambos. Então, caso você queira informatizar o Conselho Tutelar, nós temos todo o passo a passo para você fazer isso. Pode entrar em contato conosco. Da Mari lá também, ela disponibiliza até o telefone celular para conseguir direcionar melhor essas pessoas. E assim, aproveitem essa mentoria agora para vocês habilitarem o fundo para isso, né? Perguntou aqui como se inscrever. Lá na bio do Jacques Assessoria vai estar todo o materialzinho, toda a página explicando como pagar, o prazo que tem, como os benefícios que isso daí traz, né? Então eu queria te agradecer aí o seu tempo, né? Gostei muito de conversar contigo. A nossa consultoria que a gente fez foi uma das melhores que a gente conseguiu anotar todas as nossas dúvidas, né? Então por isso que a gente sempre vai estar em contato aí contigo e sempre procurando esse tipo de parceria, né? A gente não procura tanto o currículo, a gente procura a experiência. Quem tem currículo e experiência é o diferencial que a gente tem nisso daí. Infelizmente, a gente tem que terminar a live pelo tempo, né, que a gente tem disponível aí. Eu queria te agradecer. Se você quiser complementar alguma coisa aí, falar com o pessoal, agradecer quem estava aí presente, fica à sua disposição para a gente conseguir encerrar essa reunião, tá bom? Tá, eu quero agradecer, né, a oportunidade. De fato, é interessante ver empresas dedicadas assim como a tua. Não só, Mari, não é só porque eu quero vender o serviço, mas olha só, tu foi atrás de uma informação para que os municípios consigam habilitar, para que eles consigam te contratar para qualificar o atendimento. Então, é todo um ciclo, um esforço que é feito, né? Então, quero agradecer, né, primeiro pelo convite. Segundo, quero agradecer as pessoas que participaram da live e a todas as outras, já que tu veio deixar salvo, né? A todas as outras que participaram depois. Estou sempre à disposição, assim como o Bruno falou, aqui no Instagram da Jacques Assessoria, no YouTube, e podem entrar em contato comigo quando necessário. Sobre a mentoria, especificamente, as vagas estão abertas até quinta-feira, e como o Bruno disse, entre no meu Instagram e clica ali, que ali tem um link, você vai ser jogado para um site que tem todas as informações para você contratar ela pela metade do preço até quinta-feira. Se ainda assim ficar com alguma dúvida, ali tem o meu telefone, pode falar comigo. E já te digo, Bruno, de antemão, que provavelmente nós vamos fazer mais algumas lives como essa. Com certeza. Mas aí eu vou fazer o contrário, né? Daí deixa que eu te convido para divulgar também para os meus municípios, né, para os meus clientes, a importância de ter um sistema, né, organizado específico para o Conselho Tutelar. Ótimo. Então, muito obrigado a todos aí que participaram. A gente fica sempre à disposição para poder ajudar vocês. Em breve a gente teremos novas lives aí. Vou deixar salvo para quem não teve a oportunidade de ver, às vezes na metade do dia, né? Vou deixar salvo com todos os links. Seguem lá na rede social, lá no Instagram.
lá no YouTube. Eu fui o primeiro a olhar o primeiro YouTube lá. Consegui ver todos os videozinhos, até salvei no meu computador. Falei assim, ó, se ela tirar do ar, eu tenho salvo no meu computador aqui os videozinhos. Boa, Né? boa. Mas eu agradeço bastante a sua compreensão aí, da gente estar aqui ao vivo, né? Na metade da tarde, poderia estar fazendo outras coisas, mas a gente está compartilhando o nosso conhecimento aqui para todos. Certo? Muito obrigado a todos. Obrigada, obrigada. Valeu. Tchau, Vou encerrar tchau. aqui. Até mais. Até. Valeu.